Bianco de Carvalho e estamos lendo o livro As Grandes Verdades da Bíblia para a Solução dos Problemas Humanos, do autor Dr. Joseph Murphy. Capítulo 11. Como a Bíblia encara o ciúme e a inveja. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Provérbios, capítulo 6, versículo 34. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Cântares, capítulo 8, versículo 6. Coisas insignificantes representam para o ciumento uma forte confirmação, tanto quanto a prova das Sagradas Escrituras. Shakespeare. O ciúme sempre vê as coisas com lentes de aumento, o que torna as pequenas coisas em grandes, anões em gigantes, suspeitas em verdades. Cervantes. O ciúme é o inferno do amante magoado. Milton. O homem ciumento envenena o próprio banquete e depois o come. Cuidado com o ciúme, é o monstro de olhos verdes que escarnece da carne de que se alimenta. Shakespeare. O ciúme é de certa forma racional e justo, diz Rochefoucauld. Visa a preservação de uma coisa que julgamos nos pertencer. É nesse sentido que se diz que Deus é ciumento, porque é zeloso e, como tal, ardentemente desejoso de nosso supremo amor, reverência e serviço. Na linguagem cotidiana moderna, falamos de uma pessoa ciumenta como a que sente ressentimento contra outra por causa do seu sucesso, realizações neste mundo e conquistas pecuniárias. Uma pessoa ciumenta está propensa a ser perturbada por suspeitas ou medos de rivalidade, infidelidade, etc., tanto no amor como na carreira. A Bíblia diz, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus ciumento. Isso significa que você deve reconhecer o Espírito vivo todo-poderoso como supremo e onipotente, recusando-se a conceder poder a qualquer coisa criada. Em outras palavras, você não deve cultuar uma coisa criada, deve dar toda a sua fidelidade, lealdade e devoção à única presença e poder chamado Eu Sou ou Espírito. Se está, por exemplo, querendo promoção ou progredir profissionalmente, não diga para si mesmo, o chefe está impedindo o meu progresso. Se não fosse por ele, eu seria promovido e receberia uma remuneração maior. Ao assumir tal atitude, estará exaltando o seu chefe como um falso Deus, ou seja, está negando a única fonte da qual fluem todas as bênçãos. O subconsciente sabe que sua lealdade está dividida e, consequentemente, não reage. Está se comportando como o homem da dupla mentalidade, instável em tudo. Por um lado, está afirmando que Deus é a fonte de tudo, atendendo a todas as suas necessidades. Por outro, está se ressentindo contra o chefe por não promovê-lo e aumentar seu salário. Jamais deve conceder poder a qualquer pessoa, lugar ou coisa, pois assim estará transferindo o seu poder interior para elementos externos. Deve dispensar devoção e lealdade exclusiva ao único poder dentro de você. Este reage de acordo com a natureza dos seus pensamentos e convicções. Ele pensava que vitaminas poderiam curá-lo. Um homem que sofria de úlcera recusava-se a tomar os medicamentos recomendados por seus médicos. Tinha toda a fé na vitamina C, mas acalentava pensamentos amargos de ciúme e ressentimento contra um associado. Era também ressentido e invejoso da mulher, que estava ganhando mais dinheiro do que ele. Expliquei-lhe que sua fé e confiança devia ser no único poder supremo, a fonte de toda a vida. O alimento é importante, as vitaminas são importantes, mas não têm a primazia. Não se colocam alimentos, dietas ou vitaminas à frente da presença curativa infinita, o único poder curativo que existe. A prece curativa dele foi a seguinte: perdoa
mim mesmo por acalentar pensamentos negativos e invejosos. Irradio amor, paz e boa vontade para minha mulher e meu associado. O amor curativo de Deus satura todo o meu ser. O rio de paz de Deus satura minha mente e coração. Sempre que um pensamento invejoso ou ciumento me ocorrer, afirmarei: o amor de Deus enche minha alma. Ele passou a praticar essa prece e a úlcera desapareceu em poucas semanas. Compreendeu que os pensamentos de ciúme, inveja, má vontade e medo é que lhe causavam a úlcera. Invertendo-se o processo, contemplando harmonia, amor, integridade, boa vontade e paz, ocorreu a cura. Ele tinha de prestar reconhecimento ao Criador somente, não às suas manifestações. Procure sempre a causa primeira, a fonte da própria vida, não a causa secundária. Um médico pode lhe receitar uma boa dieta, mas compreenda sempre que tudo que come ou bebe é transformado em beleza, ordem, simetria e proporção. Ele dizia que os planetas o estorvavam. Um escritor principiante teve o seu original rejeitado por 6 editoras. Contou-me que um astrólogo lhe afirmara que o motivo para tal era uma configuração maléfica de Saturno e outros planetas em sua carta. Eu lhe disse que estaria melhor se nunca tivesse ouvido falar em Saturno. Deus é lei imutável e tudo o que imprimimos no subconsciente é expresso na tela do espaço. Ele começou a compreender que fora vítima de uma sugestão hipnótica que aceitara. Estava concedendo poder a um planeta, ao invés de a Deus que fizera o planeta e todo o universo. Há apenas um único ser, um único poder. Um pensamento espiritualizado não concede qualquer poder ao mundo dos fenômenos. Confere toda a sua fidelidade e veneração ao único poder. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Isaías capítulo 42, versículo 8. Li o manuscrito dele. Era muito bom, um livro que merecia aceitação e aprovação. Sugeri que entrasse em contato com o presidente de uma editora, amigo meu, acrescentando: tenho certeza de que ele vai reconhecer o valor do seu original. Sugeri também que orasse da seguinte maneira: a inteligência infinita abre o caminho perfeito para a aceitação, impressão e venda do meu livro. Esse homem a quem vou procurar é homem de Deus. O Espírito em mim fala ao Espírito nele, e a harmonia, paz e compreensão entre nós. Encaminho o original para ele, é Deus em ação que por toda a parte é harmonia e paz. O presidente da editora aceitou o original. Esse homem promoveu seu sucesso ao recorrer ao único poder e não à coisa criada. Compreendeu que não era uma vítima de uma configuração maléfica de planetas no céu, mas sim de uma sugestão negativa. Os planetas não possuem qualquer poder, mas se você acredita que os planetas podem influenciar sua vida, assim será. A lei da vida é a lei da fé, e seja feito conforme a sua fé. Mateus capítulo 8, versículo 13. Há uma crença da mente de massa ou mente racial de que uma pessoa nascida sob um determinado signo terá determinadas características, inclinações e talentos. Não é por ter nascido sob o signo de Touro que um homem possui certas características e tendências. Isso é simplesmente a convicção da mente de massa em relação a uma data ou estação do ano. Deus habita em cada pessoa. Qualquer um pode entrar em contato com a presença divina interior e transformar sua vida. Você molda e determina o próprio destino, como está escrito: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Pensamento e sentimento representam um pai interior que tudo faz. A alma na Bíblia representa o subconsciente. Tudo o que se imprime no subconsciente se consuma como expressão, condição e eventos. Phineas Parkhurst Kimby disse em 1847: o homem é crença manifesta. Em que você acredita? O seu pensamento habitual fará com que chegue a um destino específico. Programa
programe o subconsciente. Atualmente, estamos sempre lendo matérias sobre a programação de computadores. O computador reage de acordo com os dados que lhe são fornecidos. Quando se é jovem, há sempre a possibilidade de se ouvirem coisas falsas. Talvez um dos seus pais lhe tenha dito: seu irmão é muito mais inteligente. Por que não é como ele? Seu irmão é um anjo. Isto provavelmente deu lugar a ciúme, competição e ressentimento. Você nasceu apenas com dois medos, o medo de cair e o medo de barulho. Esses medos representam um mecanismo protetor da natureza. Quem me disse que toda criança é como uma tela em branco na qual cada pessoa rabisca algo? Os educadores modernos classificam isso de tábula rasa. Mas lembre-se de que nasceu com o Espírito Infinito ou Deus dentro de você, que é a sua própria vida. Faça sempre a si mesmo uma pergunta simples: o que herdei de Deus? Se o seu subconsciente foi programado negativamente, pode inverter o processo, incutindo-lhe padrões positivos. O amor de Deus enche minha alma, a paz de Deus satura todo o meu ser. A harmonia, luz e glória do infinito saturam todo o meu ser e eu sou iluminado do alto. Faça isso regularmente, pelo menos 3 ou 4 vezes por dia. Sempre que um pensamento negativo lhe ocorrer, trate de extirpá-lo prontamente afirmando: o amor divino enche minha alma. A prece é um hábito, mas um excelente hábito. Vamos supor que você tenha sido treinado da maneira errada a tocar piano ou guiar automóvel. Pela prática, pode desaprender a maneira antiga e aprender a nova. Muitos cachorros foram treinados para matar na Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Terminada a guerra, porém, receberam um novo treinamento para voltarem a amar a humanidade. 2 mantras maravilhosas. Muitos homens e mulheres, por sugestão minha, usam esta mantra todas as manhãs por cerca de 15 minutos. Fecham os olhos, relaxam numa poltrona e falam a seus corpos da seguinte maneira: meus dedos dos pés estão relaxados, meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, as batatas das minhas pernas estão relaxadas, meus joelhos e coxas estão relaxados, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e pulmões estão relaxados, minha coluna vertebral está relaxada, minhas mãos e braços estão relaxados, meu pescoço está relaxado, meu cérebro está relaxado, meu rosto está relaxado, todo o meu ser está relaxado e eu estou em paz. Depois de relaxarem o corpo da maneira acima, eles sussurram para si mesmos por cerca de 15 minutos: o amor de Deus enche minha alma. Repetem esta frase interminavelmente como um acalanto pela manhã e durante cerca de 15 minutos à noite, antes de dormirem. Afirmam-me que é uma maneira maravilhosa de recarregar as baterias mentais e espirituais. Fazem mais do que isso. Muitos já me disseram que conseguiram assim normalizar a pressão e experimentam menos tensão durante o dia. A saúde melhorou, a inveja e o ciúme desapareceram, tornaram-se mais afáveis e cordiais. A mantra simples, o amor de Deus enche minha alma, operou maravilhas na vida deles. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. A prática dessa mantra dissolve todo ciúme e inveja. Outra mantra maravilhosa. Muitas pessoas usam esta mantra maravilhosa, curativa e revitalizadora. A paz de Deus enche-me a alma. Usam-na da mesma maneira que a anterior por 15 minutos, pela manhã e um igual período antes de dormirem. Dormem em paz e despertam na alegria. Além disso, encontram a paz no lar, escritório e em todas as relações com as outras pessoas. Encontram a paz em tudo, porque tudo soma quando se está sintonizado com o Deus da paz. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Deixo-vos a paz, a
minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. João capítulo 14, versículo 27. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Colossenses capítulo 3, versículo 15. A prática da mantra acima, a paz de Deus enche minha alma, proporciona paz em seu lar, em seu coração, em todos os aspectos da sua vida. Os antigos diziam que a paz é o poder no coração de Deus. Ao deparar durante o dia com qualquer dificuldade, desafio ou problema, afirme silenciosamente: a paz de Deus enche minha alma. Ficará surpreso ao descobrir como surge rapidamente a solução ou ideia criativa que revela a resposta. Ideias criativas, novas e originais lhe ocorrerão a cada dia. Vai se sentir revigorado, recarregado, inebriado com Deus. A mantra acima mencionada é o anticorpo divino. O uso habitual dessa mantra dissipa todo ressentimento, hostilidade, raiva, etc. A serenidade torna-se uma parte intrínseca da pessoa, assim como a maçã comida torna-se parte da corrente sanguínea. Ele disse: eu não sou ciumento. Suas emoções o governam. A emoção segue o pensamento. Não se pode visualizar uma emoção, mas pode-se recordar uma cena antiga, reconstituir alguma mágoa ou ressentimento, imaginar de novo uma ocorrência. É claro que assim se estará gerando uma emoção destrutiva e a pessoa voltará a ficar infeccionada. Quando a mágoa antiga lhe surgir nos pensamentos, pratique a lei da substituição, afirmando: a paz de Deus enche minha alma. Irá neutralizá-la imediatamente. Suas emoções são compulsivas. Um homem disse-me: não sou ciumento. Não tenho um pingo de ciúme no corpo. Mas, na verdade, o oposto era verdadeiro. Ele chegara a contratar detetives para verificar diariamente os movimentos da noiva. Ela descobriu e rompeu o noivado, não querendo mais saber dele. É com frequência que digo às mulheres: não deem muita atenção ao que um homem diz. Observem o que ele faz. O que ele faz é o que ele pensa. As ações daquele homem contradiziam a sua afirmação de que não tinha um pingo de ciúme. Expliquei-lhe que o ciúme aleija-o emocionalmente e impede o seu bem, retardando-o em todos os estágios da vida. O ciúme é um monstro de olhos verdes. Ele começou a compreender que seu ciúme era anormal, sendo realmente baseado num sentimento de inferioridade e inadequação em si mesmo. O ciúme é um filho do medo. O amor expulsa o medo, pois o medo é um tormento. O ciúme destrói os tecidos como um fogo incontrolável. Se um homem ama uma mulher, não faz nada que seja contrário a esse amor. Confia nela da mesma maneira que, quando criança, olhava para os olhos da mãe e via amor. Se um homem ama uma mulher, gosta de vê-la como deve ser, feliz, alegre, livre, expressando-se no mais alto nível. O amor não é ciúme. O amor não é possessivo. O amor não é suspeita nem chantagem emocional, como, por exemplo: se você me amasse, deixaria de fumar ou de comer presunto, ou qualquer outra besteira similar. O amor nada tem a ver com fumar, comer presunto ou tomar um coquetel. O amor liberta, dá, é o Espírito de Deus em ação. Esse homem aprendeu a orar por uma mulher, compreendendo que se deve casar com o caráter e que não se consegue na vida o que se quer, mas sim o que se imprimiu na mente. Em outras palavras, é preciso estabelecer o equivalente mental no subconsciente a fim de se obter o que se quer. Assim, de noite e de manhã, ele passou a afirmar: o Espírito Infinito atrai-me para uma mulher espiritualizada que se harmoniza comigo perfeitamente. Isso ocorre em ordem divina, através do amor divino. Há amor
liberdade e respeito mútuo entre nós. Ele conseguiu atrair a secretária de um escritório de advocacia, os dois se harmonizando perfeitamente. Cada vez que pensa nela, ele afirma: Deus a ama e cuida dela. Não há lugar para ciúme onde existe o amor. Ele compreende que é impossível pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Não se pode pensar em ciúme e amor ao mesmo tempo. Duas coisas opostas se repelem. Amor e ciúme não podem conviver. O ciúme é um veneno mental. Uma pessoa ciumenta geralmente culpa os outros como se fossem responsáveis por sua inferioridade ou incompetência. Uma pessoa ciumenta gera venenos mentais que acarretam todas as doenças. Na verdade, está destruindo a si própria por dentro. Lembre-se de que você é único. No mundo inteiro não há ninguém igual. Outros não possuem as mesmas impressões digitais nem os mesmos sistemas digestivo e glandular. Não pensam, falam ou agem como você. Você é uma expressão individualizada de Deus e está aqui para se expressar de uma maneira nova e maravilhosa. Não há nenhum desajustado no universo. Você é necessário. Não há qualquer nota indesejável na sinfonia. Todas as notas são necessárias. Somos todos partes de um todo estupendo, cujo corpo é a natureza e Deus a alma. Ter inveja dos outros é se degradar. Significa que está rejeitando a própria divindade, que é a fonte de todas as bênçãos. Ao sentir ciúme de alguém, está colocando essa pessoa num pedestal e se rebaixando, atraindo assim para si próprio carência, perda, limitação e empobrecimento. Não faz sentido. Você já deve ter ouvido a expressão: ela está verde de inveja. É por isso que o ciúme é chamado de monstro de olhos verdes. Os olhos são as janelas da alma. Os olhos revelam o ciúme, que é uma doença mental. Lembre-se também de que uma pessoa ciumenta é uma pessoa furiosa. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Salmos capítulo 49, versículo 18. Faça o melhor que puder, irradiando amor e boa vontade para todos. O amor é cordialidade, bondade, boa vontade para todos, desejando a cada um todas as bênçãos da vida. O amor é a realização da lei da saúde, riqueza, paz e prosperidade. Coopere com os outros. Seja entusiasta. Afirme que está sempre se expressando no nível mais alto. Na medida em que persistir nessa atitude da mente, receberá aprovação, promoção e reconhecimento. Aprenda a se vender. Você pode sempre vender fé, confiança, riso, boa vontade, dedicação e entusiasmo. Essas qualidades são conversíveis em abundância, segurança verdadeira expressão e uma vida plena. Regozije-se com a prosperidade dos outros. Na medida em que o fizer, receberá mais riqueza para si próprio. Sentir ciúme ou inveja da riqueza dos outros é empobrecer-se. Na verdade, está negando a própria divindade e dizendo a si mesmo: eles podem ter tudo o que é bom e eu não posso. Portanto, estará se privando das próprias coisas que almeja. A inveja e o ciúme representam a ignorância crassa. A ignorância é o único pecado e todo sofrimento no mundo é a consequência. Filhos de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Você é um filho ou expressão de Deus quando começa a expressar saúde, vitalidade, beleza, amor e sucesso em sua vida. O que o governa agora? Está governado pela sabedoria, verdade e beleza ou pela ignorância, medo e superstição? O ânimo dominante o governa. Deixe que o espírito de luz, amor, verdade e alegria o governe e começará a expressar cada vez mais os atributos e qualidades de Deus. Aprenda a levar uma vida plena e feliz. Sature sua mente com essas verdades. No centro do meu ser, a paz. O rio de paz de Deus satura todo o meu ser. Eu sou divinamente orientado em todos os caminhos.
O amor divino dissolve tudo que seja contrário ao que existe em cada pessoa que encontro, afirmando silenciosamente: o amor de Deus enche sua alma. Compreendo que Deus está representado em todos os homens e mulheres. Deus flui através de mim agora, ocupando todos os canais vazios da minha vida. As riquezas de Deus, espirituais, mentais e materiais, fluem através de mim agora e estou imerso na sagrada onipresença. Maravilhas irão ocorrer na medida em que eu orar. Finalizo aqui o capítulo 11 e no próximo áudio iniciaremos o capítulo 12. Até mais. Tchau, tchau.